Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é uma grande honra estar aqui já pela segunda vez. Segunda, né? Né? Amém. E principalmente a minha alegria de poder estar aqui numa situação, numa ocasião muito especial como essa. Nós precisamos, de fato, falar sobre casamento. Nós precisamos estudar sobre casamento. Tem sido uma arma que o inimigo tem usado de uma forma muito intensa para derrubar a igreja, enfraquecendo as famílias, os relacionamentos familiares. Portanto, quando nós estamos fortalecendo as famílias, fortalecendo o nosso casamento, nós estamos também fortalecendo a igreja e o reino de Deus. Por isso a importância de pensarmos sobre isso. Também quero agradecer a bênção de poder não só compartilhar esse tema, mas também de trazer alguma contribuição dentro do assunto que foi solicitado. Lembro, queridos, que não vamos fazer aqui uma pregação, não é um sermão, nós não vamos estudar um texto bíblico, nós vamos estudar os princípios bíblicos de comunicação e de resolução de conflitos no casamento. Quero também pedir perdão pela ausência da minha esposa. Minha esposa não consegue me acompanhar em todas as mensagens, mas pelo menos nos encontros de casais ela sempre está. O problema é que essa semana ela fez uma cirurgia nas pernas e, em razão disso, ela está impossibilitada de sair comigo. Então, me perdoe aí pela ausência da minha esposa. Quero mostrar aqui meu amado esposo, meus lindos filhos, Priscila e Bruno, né? Criança que Deus deu para o aniversário deles essa semana, de ambos, né? E também quero mostrar para os irmãos alguns livros que eu trouxe depois do almoço, se tem oportunidade, se quiser adquirir. Aprendendo a Pregar, é um curso de pregação voltado para a liderança da igreja, a parte didática da pregação. A unção você tem que buscar na presença de Deus, não é comigo. Fantasias Sexuais do Casamento, é um livro exclusivo para casais, né? Não precisa divulgar o livro, o título já diz tudo. Meditações para Dias de Aflição, é um livro de meditações diárias do livro dos Salmos, especificamente para quem está passando por dias difíceis, por momentos de tribulação, de angústia, com o coração fechado. Esse livro foi escrito para esse público-alvo, para esse tipo de circunstância na nossa vida. Se você não está passando por situação assim, compre esse livro e guarde ele lá, na cabeceira da cama, quando os dias maus vierem, ou quem sabe você possa emprestar para alguém que esteja passando por momentos difíceis, e abençoar assim essa vida. E o quarto livro é o Santidade.com, é um livro para jovens e adolescentes, que trata da forma como nós podemos, e os nossos filhos podem usar a internet sem que isso prejudique a vida espiritual deles. Um livro recomendado para adolescentes e jovens, e os pais e conselheiros, né? Trouxe também um CD da banda Zaus, que é uma meninada da igreja que fez esse CD agora recentemente, e boa música, com boa teologia, com música boa melodia. Portanto, se você tem jovens ou adolescentes em casa, pense na possibilidade de levar um CD desse para eles, ok? Vamos lá então, comunicação, prevenindo e resolvendo conflitos, é o que nós vamos estudar dessa noite. E vamos começar com esse texto bíblico que está ali, de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Vamos ler juntos? Vamos lá? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15. Vamos novamente? Vamos lá? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Lembre-se sempre disso. Curva sua conta. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora que nós vamos pensar nesse tema tão importante para a nossa vida, para a nossa família, nós clamamos que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco. Desarme o nosso coração, a fim de podermos ser atingidos pela Tua Palavra e corrigidos pela Tua Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
pensando sobre esse assunto, nós temos que lembrar que todo casal enfrenta momentos difíceis na vida. Todo casal, porque nós vivemos numa cultura, vamos dizer assim, sem referenciais, e isso faz com que nós tenhamos crises. Eu lembro que eu estava aconselhando um casal de noivos que iriam se casar dentro de mais algum tempo, e falei isso: todo casal enfrenta conflitos, enfrenta crises. E aí continuamos trabalhando ali aquele tema, e aí quando foi lá na frente, depois de um certo tempo, ela disse: para um pouquinho, pastor, volta lá. O senhor disse que todo casal enfrenta crises. Eu disse: sim. E ela disse assim: mas o senhor e sua esposa enfrentam crises também? Eu disse: claro, por que não? E ela ficou assustada assim: sabe que eu nunca tinha pensado nisso. E eu disse para ela: minha irmã, a única diferença, o único benefício que eu e minha esposa temos é que a gente, pelo fato de acompanhar vários casais, nós sabemos que os nossos grandes problemas são resultado dos pequenos que a gente não tratou, que a gente foi deixando acumular os pequenos problemas, e aí, depois disso, a gente percebe que o casal vai deixando acumular, e os problemas vão se ajuntando. Alguém já disse que os nossos problemas são covardes, eles nunca aparecem sozinhos, sempre vêm em turma. Né? Então, quanto mais você deixa acumular problema, maior é essa turma de problemas para você resolver. Como nós sabemos isso, quando a gente tem um problema pequeno, a gente sabe onde vai terminar. A gente tenta corrigir ele enquanto ele é pequeno. Agora, percebam, queridos, que esses problemas, com o tempo, eles vão tirando a alegria do casal. Eles vão minando a alegria do casal. E isso faz com que a gente tenha que se preocupar de fato em como resolver esses conflitos. Agora preste atenção. As crises vêm porque nós somos diferentes uns dos outros. Homens e mulheres são diferentes. Por exemplo, observe isso aqui. Homens e mulheres funcionam de forma diferente. Isso aqui é um desenho que eu vi certa feita. A visão do homem e da mulher na visão da engenharia. Né? O homem, se for na visão da engenharia, ele é um equipamento com um botãozinho só, liga e desliga. A mulher não, ela tem 200 controles que o homem tem que aprender a afinar cada um deles. E aí, quando o homem chega lá, no primeiro já desafinou. Tem que voltar lá e começar tudo de novo. É mais complexo, mais complicado. Outra coisa, homens e mulheres comunicam-se de forma diferente. Eles não têm a mesma forma de se comunicar. Eles não. Vocês estão vendo, né? Eu sei lá na sua casa. Lá em casa, o clássico exemplo disso é a minha camisa. Eu vou sair para a igreja, tomo banho, meu bem, camisa que eu vi. Calma! Aí eu vou lá, quando eu chego lá com a camisa, ela olha assim: você não está pensando em ir para a igreja com essa camisa, não, né? Eu disse: claro, se for qualquer um, mas homem de Deus, como é que você escolhe suas camisas? Eu falei: como escolhe? A gente abre o guarda-roupa, escolhe a primeira que bate na mão e pega essa que vai usar. E aí a gente começa a ter alguns problemas, porque a gente, de fato, nós nos comunicamos de forma diferente. Outra coisa, homens e mulheres agem de formas diferentes. Nós não somos iguais, nós temos conceitos diferentes e a nossa ação ela é diferente uma da outra. E não só isso, homens e mulheres reagem de forma diferente. Por exemplo, quando um homem tem problema, o que ele faz? Ele se fecha. Isso é natural, todo homem é assim. Quando o homem tem problema, ele se fecha, ele fica introspectivo, pensando: como é que eu vou sair dessa encrenca? E ele não conversa, ele não fala, ele não divulga. Mulher, quando tem problema, faz o quê? Quer falar. E pensa, e fala, fica bom, fala de novo. Daí ela precisa se abrir, ela precisa conversar, ela sente falta disso. Né? E tem detalhes, tem o tal de TPM, para ajudar essa equação aí. Alguém disse certa vez que TPM poderia ser, em vez de tensão pré-menstrual, podia ser todos os problemas misturados também. Né? Ou, quem sabe, tendência de apontar pés em burros. Ou tocou, perguntou, morreu. Né? Tô pirada mesmo.
tempo para meditação, todos os problemas do momento, total paranoia mental e vários outros, que cada mulher tem a sua própria definição e a sua reação daquele termo. Agora preste atenção, os homens e mulheres de fato são bem diferentes, nós somos diferentes. Observem que homens e mulheres pensam diferentes, reagem diferentes, têm diferentes expectativas. Então vamos lá, homens são concretos, oferecem soluções e não ligam para sentimentos. Mulheres já são abstratas, normalmente oferecem conselhos que o marido não ouve. Aliás, é impressionante como a mulher tem assim, um sensor de detectar a atenção do marido. Ela está conversando, de repente ela para e fala assim: você não está me ouvindo, né? Fala assim: como não? E quem que eu estava falando então? Mas você está falando um monte de coisa. Né? E a mulher percebe quando a gente está longe, ela está falando ali, mas ali você está pensando outras coisas e tal. Meu querido companheiro de luta, não se luta. Sua mulher sabe perfeitamente. Né? Outra coisa, homens quando têm problema se afastam e ficam sozinhos, mulheres sempre querem conversar sobre o que incomoda elas, e a eles também. Homens precisam se sentir necessários no casamento, as mulheres precisam se sentir amadas. Aliás, homens, lembre-se disso, mulher não foi feita para ser compreendida, foi feita para ser amada. Mulher precisa ser amada. Se você não compreender, ame a si mesmo. Homens são impacientes e imediatistas, as mulheres são pacientes e detalhistas. Quer um exemplo? O homem sai, vai no shopping, por exemplo, passa no supermercado, chega em casa e vai para a mulher. Não, primeiro a mulher sai, encontra uma amiga dela e volta e fala para o marido: encontrei a Suzana no supermercado, que bom. Acabou. O homem sai, encontra um amigo do supermercado, chega: encontrei o Roberto no supermercado. É? E aí? E aí o quê? Não, ele tá bom? Tá bom. E o que ele falou para você? O que você falou para ele? Eu falei para ele também não mal. E o que ele respondeu? Aí assim, minuciosamente os detalhes das mulheres são assim. Elas são assim. Outra diferença: homens relaxam dormindo no sofá ou vendo o jornal do futebol. A mulher relaxa conversando. Conversando, compartilhando. Aliás, você quer ver um homem feliz? Tem uma outra palestra, mas está transmitindo pela internet, vou largar o assunto lá. Quer ver um homem feliz? Dê o controle remoto na mão dele. Deixa o controle remoto. No aniversário dele, dê o controle remoto de presente para ele. E aí ele está no céu, está feliz da vida, com o controle remoto na mão. Né? Outra coisa, homens não gostam de compartilhar seus pensamentos e as mulheres odeiam quando querem falar e o marido não tem tempo ou não tem paciência para ouvir. E tem um detalhe, gente, não tem jeito, mulher fala mais mesmo. Eu li uma revista Veja uns 5 ou 6 anos atrás, a revista Veja trouxe uma, eu tenho até uma cópia dela em casa. Trouxe uma reportagem de que mulheres falam, os homens falam em média 15 mil palavras por dia, e as mulheres falam em média 25 mil palavras por dia. E isso na Inglaterra. Na Inglaterra. Não é aqui não. Imagina aqui. Agora, uma coisa importante, gente, que eu quero que vocês se lembrem, é que essas questões aqui, elas são características de homens e mulheres. Não são defeitos ou qualidades. São características. Ou elas se tornam defeitos ou se tornam qualidades, dependendo do contexto, dependendo do que nós fazemos com essas características. Como características, nós precisamos lembrar que Deus nos fez assim. Os homens com essas características, as mulheres com essas características. E o mesmo Deus que nos fez com essas características
também criou o casamento e botou a gente junto e disse: sejam abençoados e felizes. Agora perceba, quando nós pensamos ou quando nós trabalhamos essa questão das características, é certo que vamos ter problemas, que vai gerar problemas, porque nós somos diferentes. Duas pessoas compartilhando a mesma vida, sendo tão diferentes assim. Por isso eu quero aqui que a gente comece a pensar então aqui acerca desses princípios bíblicos de comunicação para prevenir e resolver os conflitos no casamento. Volto a dizer, esses princípios foram tirados da palavra de Deus, que Deus estabeleceu a forma também como nós devemos viver a fim de ter um casamento feliz e abençoado. Vamos então a eles. Pastor, me traz minha água, por favor, esqueci ali. Vamos lá, pessoal, por favor. Vamos lá então. Primeiro princípio que nós temos na palavra de Deus para resolver conflitos é: disponha-se a dialogar. Preste atenção. Primeiro princípio: disponha-se a dialogar, a conversar. A ideia de ficar emburrado é uma das piores ideias que você pode ter quando você tem crise no seu casamento. A menos que seja uma estratégia para que você não trate de assuntos com a cabeça quente, mas trate depois, não use isso como fuga. Agora, como eu disse, acerca das características de homens e mulheres, nós homens, como temos uma característica de ficar mais introspectivo, mais calado na hora de resolver os problemas, eu gostaria de trazer uma palavra específica aqui aos meus companheiros de luta. Nós homens precisamos estar pensando em mudar a nossa atitude e ser um pouco mais aberto, ser um pouco mais comunicativo. Nós precisamos aprender a dialogar. Nós precisamos aprender a tratar a nossa esposa como alguém que é muito preciosa para nós. Observe esse texto bíblico. Dá para chegar aí? Mulheres, por favor, leiam para nós esse texto. Vamos lá? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Preste atenção, maridos. Nós precisamos aprender a tratar a nossa esposa de uma forma melhor. Isso é muito importante. A Bíblia diz, primeiramente, que nós precisamos viver a vida comum do lar. Tudo o que acontece na nossa família, na nossa casa, e infelizmente a nossa cultura tem tirado os homens de dentro de casa, tirado os homens dessa preocupação com os assuntinhos pequenos, corriqueiros da família. A Bíblia diz que nós temos que viver essa vida comum do lar com discernimento. E a Bíblia diz que você precisa tratar a sua esposa como parte mais frágil. Aí nós entramos num problema. As mulheres às vezes não gostam disso. Que conversa que mulher é parte mais frágil? Né? Deixa o homem ter que parir o filho para ver o que é bom, o que é o mais frágil. Né? E de fato, a mulher está com dor de cabeça, está com enxaqueca, está com várias dores. E na casa ela vai, lava roupa, passa, cozinha, arruma tudo, cuida dos filhos e tal. Homem, se você olhar para o camarada e falar assim: rapaz, você está se leipado, né? Pô, vai, então deitar um pouquinho, vai para outra coisa. Me dá o controle remoto aí. Eu deitar aqui no sofá. Presta atenção. Já tem um poeta da nossa geração, tá vendo? O pessoal faz da velha guarda aqui, lembra-se de uma poesia que um poeta cantou certa vez, que o poeta diz assim: dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, eu sei que a força está com ela. A mulher não é fraca. A Bíblia diz que a mulher é parte mais frágil. Vamos entender isso? Suponhamos que você convide a mim e a minha esposa para jantar na sua casa. Eu convido também o pastor Maurício, a pastora Cíntia, nós vamos ficar enciumados, né? Mas suponhamos que você nos convide para ir na sua casa jantar. Vai que pode, não é não? Aí, você então resolve
daquele jantar, não, pastor, vamos almoçar na minha casa, então vamos fazer o seguinte: nós vamos tirar da cristaleira, já nem sei o que são mais, né? Nós vamos pegar aqueles copos de cristais que nós ganhamos no nosso casamento, assim, um cristal fino mesmo, com esse bem, né? Cara, nós vamos usar agora. Mas aí você reúne toda a família, chama os meninos e diz assim: olha, nós vamos usar os copos, mas ai de quem olhar de com força para esses copos. Vocês prestem atenção, cuidado com esse copo, porque é de cristal. Dia a dia, pelo menos lá em casa, a gente usa os copos de requeijão. Né? Vamos jantar. Agora, jantar, não, vamos pegar as taças, os copos de cristal e pronto e tal. Cuidado, vai para o lugar, eu não passo o jantar inteiro angustiado, aflita, né? Se alguém vai deixar aquele copo cair, não sei o que lá e tal. Termina o jantar. A esposa do pastor, vamos ajudar a lavar as vasilhas, mas de jeito nenhum. Na minha casa, a esposa do pastor não vai botar a mão nas vasilhas. Vai que quebra, não? Aí o pastor foi embora com a esposa. Você vai cuidar das bolsas. O que você faz antes de tudo? Você seleciona todos os copos de cristais, leva para a pia, lava um por um, com muito cuidado, com muita atenção, seca, embala, coloca lá no lugarzinho aí. Pronto, agora eu posso cuidar da vida normalmente. Aí você vai cuidar do resto das vasilhas. Isso é tratar com dignidade, porque é frágil. Quando a Bíblia diz que a sua esposa é a parte mais frágil, não está dizendo que ela é mais fraca, não. Está dizendo que ela é mais preciosa, mais cara, que não pode ser tratada de qualquer jeito. E olha, homens, tem uma coisa que nós precisamos corrigir muito. É que a gente, às vezes, trata a nossa família de uma forma pior do que as pessoas de fora. O camarada acorda atrasado para ir para o trabalho, ele sai rápido, às pressas, vai vendo, tem camisa passada, acorda para as pressas, passa a camisa, a mulher que está atrasada, vai me importando para o meu chefe, mulher passa a camisa, você põe uma gravata, vai tomar café, molha a gravata, vai trocar a gravata de novo, você chega lá para pegar o seu carro para ir correndo para o trabalho atrasado, de repente o carro está com o pneu furado. É só, meu pai, vamos trocar o pneu, troca o pneu, as pressas e tudo mais, soa, tudo, suja a camisa, passa outra camisa, vai lá, vai passando a camisa às pressas, você sai, atropela todo mundo na rua quase, atropela no povo, chega no trabalho, abre a porta do seu trabalho, o seu chefe está olhando para você que você está atrasado, o que você faz? Chefe, é o seguinte, hoje não estou bom para a porta, o sofá não está bom, não olha para mim não, por favor, vai para lá, é isso que você faz? Não, meu filho. Antes de entrar no trabalho, você para. Abre a porta. Chefe. Essa coisa boa oferece uma oxidável presença. Aí você rasga ceia e tudo mais. Por que o miserável não faz isso quando é o contrário? Porque quando ele sai do trabalho nervoso, chega em casa, ele não faz a mesma coisa. Não, ele chega em casa nervosinho, excomungando todo mundo, né? Respondendo mal. Não. Nós precisamos aprender a fazer o processo inverso. Por quê, queridos? Porque eu te garanto que na face da terra, se tem uma pessoa que te ama e quer o seu bem, quer fazer parte da sua vida, é a sua família. Por mais que seus amigos gostem de você, sua família gosta mais. Então, trate sua esposa com dignidade, como ela merece ser tratada. Meu querido, essa é a mulher que Deus colocou para compartilhar da sua vida, ser mãe de seus filhos, fazer parte da sua vida o resto da vida. No final da história toda vai estar lá só os dois velhos juntos. Então, trate sua esposa com dignidade, aprenda a comunicar, a compartilhar. Por isso, fique então essa exortação, uma palavra marido para tratar melhor a sua esposa. Seja muito cauteloso. Trate bem a sua esposa. Ela não é sua empregada, ela não é sua inimiga, é a sua esposa. E para a esposa também, vale aqui também o alerta, né? Mantenha sempre o equilíbrio entre a aparência e o coração. Tome cuidado com isso, tá bom? Eu sei que as mulheres gostam de se produzir, que gostam de se maquiar, que gostam de se tratar e gastam um bom tempo com isso. Podem continuar assim, bonitas e cheirosas. Entretanto, lembre-se que o coração tem que ser tratado do mesmo jeito.
O coração tem que manter o equilíbrio entre a aparência exterior e a aparência interior. Lembre-se sempre disso. Então, a primeira orientação que nós temos é que nós precisamos aprender a dialogar. Lembre-se do versículo que nós lemos no começo. Cuidado com a palavra dura. Ok? Lembre-se sempre disso. O segundo princípio que nós temos na palavra é que se houver pecado envolvido, ambos têm que discutir o assunto. Preste atenção nisso. Existem dois textos bíblicos, que é Lucas 17, 3 e 4, e Mateus 5. Lucas 17 é aquele texto que diz que se o teu irmão pecar contra ti, ou seja, teu irmão te ofendeu, você é o ofendido, você precisa ir e questionar, vai ter entre ti e ele só, e conversa sobre o assunto. Mateus capítulo 5 é o oposto disso. Mateus 5 diz assim: se ao trazer ao altar a tua oferta, ali lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, ou seja, você é o ofensor, a outra pessoa foi ofendida por você, o que a Bíblia diz que tem que fazer? Deixa o altar lá, a oferta lá no chão, no pé do altar. Vai lá, reconcilia, depois você volta e oferece a tua oferta. A Bíblia coloca sempre desse jeito, queridos. A Bíblia diz que a responsabilidade de buscar a reconciliação é tanto daquele que ofende quanto daquele que é ofendido. Não importa de quem é a falha no relacionamento conjugal, esses dois princípios precisam ser aplicados. Se um comete uma falha, o outro tem a obrigação de questionar, de analisar, de mostrar a insatisfação. E sempre assim, buscando essa ideia de corrigir o problema, não deixar acumular. Tem casais que sofrem, sabe por quê? Porque gostam de fazer listinhas. Um faz uma coisa que é errada, né, que supõe faz alguma coisa que ele gostou, você fala, não vou falar nada não, dessa vez passa, mas eu vou anotar. Isso aqui na minha listinha, quem sabe no dia certo. Aí pisou na bola de novo, isso aqui eu vou pôr. Pisou na bola, esse eu não vou anotar aqui com o dedo amarelo. Aí lá na frente, você comete uma falha e o seu cônjuge reclama, você fala, é assim, espera um pouquinho, deixa eu pegar uma listinha no bolso. Lembra 2 anos atrás, aí começa a levantar defuntos de problemas que não foram resolvidos. Seja cautelosos com isso. Tem um problema? Resolva o problema. Resolva o problema. Converse sobre isso. Achem uma solução. Então, lembre-se, o princípio é, se por acaso tem algum pecado, ambos têm a responsabilidade de discutir. Terceiro princípio, fale para resolver o problema, não para ferir um ao outro. Isso é muito importante. Não é falar, porque não, a Bíblia diz que tem que falar, então eu falei. Lembre-se do que a Bíblia fala sobre a verdade, que nós devemos falar a verdade, custe o quê? Custar, doa a quem? É assim que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que nós precisamos falar a verdade em amor. De vez em quando a gente conta uma pessoa assim, se você falou, falei, resolveu? Não, mas que eu falei. Ouviu que não queria, coisa boa. Se não resolveu, você complicou mais o problema. É por isso que disse que às vezes é sábio você não tratar dos problemas enquanto estiver de cabeça quente, mas jamais usar essa boa estratégia para fugir dos problemas. Então sempre fale a verdade, fale. A Bíblia diz que tem que ser assim, mas fale para buscar uma solução, não para vir o outro, não para pedir o outro. Lembre-se sempre disso. Quarto princípio que nós aprendemos a palavra de Deus: ouça o ponto de vista de seu cônjuge. Comece uma discussão ouvindo o ponto de vista do outro. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 19, que nós precisamos ser rápidos para ouvir, mas nós precisamos ser tardios para falar, e muito mais tardio ainda para se irar. Quer uma sugestão? Ouça o que seu cônjuge tem a dizer. Primeiro, antes de julgá-lo, seja qual for a situação.
Suponhamos que seu marido marcou de chegar em casa às 19 horas, para vocês se arrumarem, porque às 19h30 vocês têm um compromisso, seja aqui na igreja ou qualquer outro compromisso. Deu 19 horas, o cidadão não chegou, deu 19h10 não chegou, 19h20 não chegou, 19h25 ele chega. Não solte os cachorros em cima dele. Não vá logo agredindo verbalmente. Eu sabia, você nunca cumpre a sua palavra, sempre assim, você é atrasado, você vai chegar atrasado até com o seu relógio, não é possível, você nunca chega na hora, fica lá, calma. Dê a oportunidade para que seu marido manifeste aquilo que aconteceu. Simplesmente chega e diz: meu bem, eu estou aqui preocupada, porque eu sei que você marcou comigo, você não iria atrasar por qualquer coisa. Aconteceu uma coisa grave. O que foi? De repente aconteceu mesmo uma coisa grave. Então, ouça o seu cônjuge primeiro. Dê a outra oportunidade de expor o ponto de vista dele. Lembre-se também da questão dos pontos de vista, queridos. Por quê? Porque cada um de nós temos uma determinada visão de um problema. Lembra-se daquela historinha dos 3 cegos e do elefante? Botaram o elefante, botaram 3 cegos e pediram para que cada um falasse como é o elefante. Um ficou na parte da frente do elefante, na tromba, o outro ficou no meio da barriga, o outro ficou com o rabinho do elefante. Aí perguntaram: como que é o elefante? E o primeiro então pegou a tromba e disse: olha, o elefante parece uma cobra, uma serpente. O outro então disse: não, o elefante parece uma parede. E o outro: vocês estão doidos, gente? O elefante parece uma minhoquinha, uma coisa bem pequena. Porque são pontos de vista diferentes. Então ouça o seu cônjuge. O que a Bíblia diz acerca dessa história da gente ser rápido para ouvir, mas tardio para falar, é nesse sentido. A Bíblia diz até que aquele que se cala, até o tolo, quando se cala, passa a se for sábio. Então ouça primeiro, antes de julgar, antes de ter uma opinião sobre qualquer problema que vocês tenham. Quinto princípio: examine honestamente a evidência. Preste atenção nisso. Examine honestamente a evidência. João capítulo 7 diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Uma coisa que nós precisamos aprender é que às vezes nós somos culpados mesmo. Então, admita essa culpa. Analise a situação. Às vezes o seu cônjuge é o culpado, mas porque você o induziu ao erro. De repente você tem um comportamento que sempre gera no seu cônjuge uma reação negativa. E em última instância a culpa pode ser sua e não do seu cônjuge, apesar de ele ter cometido a falta. Mas pode ser que você esteja induzindo o seu cônjuge a cometer essa falha. Por isso analise com honestidade, gente. Olha, uma coisa que é excelente para acabar com crises é quando a gente faz isso. Ora, suponhamos, vamos pegar aqui aquele exemplo do marido que chegou atrasado. A esposa chega e diz: meu querido, o que aconteceu? Alguma coisa grave deve ter acontecido? Aí o marido diz assim: olha, meu bem, de fato, eu estava já prestes a sair, meu chefe me chamou e disse: olha, eu preciso mandar um relatório comigo urgente, rápido, faz esse relatório rápido. E eu não tive jeito, querido. Eu sei que eu podia ter ligado para você e não lembrei. Na próxima eu vou tentar lembrar de te ligar, porque podia ter comunicado, mas fique tranquilo que eu vou fazer tudo possível para isso não acontecer de novo. Pronto, gente. Acabou a briga, acabou a discussão, acabou o problema. Está errado? Admita que está errado. Será que é tão difícil assim? Não, eu errei, desculpe, vou tentar corrigir na próxima vez. Né? E a gente tentar colocar sempre essa ideia. Né? Agora, do outro lado, seja paciente e domine o seu temperamento. A outra parte também precisa colaborar. Porque nós temos uma questão que nos atormenta muito, que é o fato da gente não ter paciência com o outro, porque o outro comete um determinado erro sistematicamente. Então, quando acontece aquele erro, você já se ira e você já tem uma reação que provoca outro problema. A sua reação provoca um outro problema e assim cria-se um círculo vicioso. Então, é preciso que você seja paciente, que você domine o seu temperamento,
Corrigir, gente, a maioria dos nossos problemas, como disse, porque nós somos diferentes, nós viemos de culturas diferentes para compor a nossa família. Corrigir esses problemas não é fácil, porque boa parte das nossas crises conjugais vem por causa de hábitos. E hábito você não muda do dia para a noite. Nem o casamento faz esse milagre, mudar o pessoa do dia para a noite. Na verdade, nem a própria conversão. Nós precisamos de tempo para reacostumar. Você tem um exemplo? Pense aí, quando você toma banho, você começa lavando a sua cabeça até chegar aos pés, ou você faz o inverso, lava os pés primeiro para chegar na cabeça. Não importa como você faça, tente mudar isso para você ver, tanto que é difícil. Quando você veste a camisa, você botou sempre esse botão de cima até chegar no último, ou você começa pelo último até chegar no de cima. Tente mudar isso, abotoar a camisa de uma forma diferente. Não é fácil, queridos, porque você faz sem ver. Você não percebe que está fazendo, é um hábito. Isso se aplica a essa questão desse desenho aqui, ó. Até essa questão de levantar a tampa do vaso, abaixar a tampa do vaso, uma coisa tão boa, que pode gerar uma crise no casamento. Tampar a pasta a pasta dental, né, o tubo de pasta dental, né? Quantos casais têm crises por causa disso, gente? Mas será possível que o casal tem crise por causa de um trem besta desse? Tem. Por quê? Porque são hábitos que as pessoas têm. Eu me lembro de um casal que estava com um problema assim, e aí eles foram procurar apoio, e o conselheiro falou para eles: vão fazer o seguinte, vocês vão inverter os papéis. Vocês vão tentar fazer o oposto. Não é para ser igual, mas a mulher vai ser relaxada, meu marido vai ser certinho. E aí os dois sofreram pra caramba. A mulher ficou com tanta raiva que ela pegou o tubo superior todo em cima da quarta. Não é para ser relaxado, aí é para relaxar que tem medo, né? Aí depois voltaram para o conselheiro, angustiados com o negócio, né? Mas alguma coisa tem que ser feita, gente. Lembre-se, você tem que ter paciência, o seu cônjuge não vai mudar da noite para o dia. Entretanto, é uma vida toda aprendendo, uma vida toda trabalhando, uma vida toda investindo um no outro. Quando eu faço aconselhamento de noivos, antes de casarem, eu sempre falo para o homem, para o rapaz, para meu filho: não existe uma esposa pronta para você. Você vai ter que fazer a sua. Essa moça que você escolheu como matéria-prima não está pronta. Ela é matéria-prima para você fazer dela a esposa que você sempre sonhou. E minha filha, não existe marido pronto para você. Esse rapaz é a matéria-prima com que você escolheu para começar a fazer o marido que você quer ter. Portanto, se daqui 10 ou 20 anos vocês olharem para trás e dizerem assim: esse não é o cônjuge que eu sonhei, possivelmente a falha foi sua, porque a responsabilidade era você fazer o seu marido, você fazer a sua esposa. Esse é um projeto que nós temos que colocar a vida toda nele. Casamento tem que ser um projeto sem plano B. Você tem que casar assim, pensando assim: rapaz do céu, vocês têm ideia, não der certo, eu estou lascado, porque eu não tenho plano B nenhuma. Aí o casamento dá certo. Casal que entra no casamento já pensando: se não der certo a gente separa, já deu o primeiro passo para não dar certo. Casamento é assim, e demora, gente, tem que ter tempo. É preciso, a beleza do casal idoso que construiu a vida é exatamente essa, porque um investiu no outro. Há alguns anos, eu preguei num culto de 60 anos de casados. Não sei nem o que é essa boda, né? Sei lá, deve ser de Plutônio, alguma coisa assim, bem perto, já passou de novo, né? Mas aí o que eu achei assim, bonitinho, um casal fazendo 60 anos de casado, gente. Que coisa fantástica, tá ali o velhinho, os dois vivendo juntos, né? E eu achei legal porque no final do culto,
o marido já estava assim, bem, audição limitada, né? Aí no final do culto a mulher levantou e disse assim, gente, eu quero falar uma palavra aqui. Aí o marido disse, meu bem, 60 anos ao lado do seu. Se fosse para começar os 60 anos tudo de novo, ao seu lado, eu aceitaria começar tudo de novo. Ei, não, filho, se for. Olha lá, sua mão bonita. Pega aqui o rei, pô. Hein? Eu não ouvi nada da declaração. Mas essa é a beleza. Tem que se construir o relacionamento do dia a dia, gente. Seja paciente, domine o seu temperamento e seja paciente com o seu cônjuge. Não queira que o seu cônjuge dá água para o vinho da noite para o dia. Tem que ter tempo, paciência, perseverança, um investindo no outro, um amando e compreendendo o outro. E eu sei que vocês estão com fome, né? Vamos logo aqui para o último princípio bíblico. Finalmente, estabeleça o plano de ação. Isso é muito importante. Estabeleça um plano de ação. Não conversem só por conversar. Achem uma solução para o problema. Agora, veja só. Quando você fala assim, mas e se a gente não souber como resolver o problema? Antes de mais nada, sempre termine uma palavra com um plano de ação. Por exemplo, quando você vai se aconselhar com o pastor, ele sempre vai te dar uma tarefa de casa. Sempre. Pode ser uma coisa boa, uma coisa simples, mas ele sempre vai te dar uma tarefa de casa. Por quê? Porque só conversar não é suficiente. Tem que planejar e tem que estabelecer pequenos passos que vão sendo dados a fim de se conseguir grandes resultados. Então a tarefa de casa é importante. Por exemplo, certa vez eu aconselhei um casal que tinha dificuldade porque eles não sabiam conversar. Assim que eles iam começar a conversar, a coisa ficava feia. Um xingava o outro, excomungava até a quinta geração, né? E aí criava um problema maior. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui semana que vem. E vocês vão conversar sobre os problemas de vocês, e listei quais eram os problemas, e criei a tática do copo de água. Vão orar, o copo de água em cima da televisão, né? Agora o pastor vai pregando. Não, é isso não. Mas vamos fazer o seguinte. Vocês vão conversar com o copo d'água na mão. Sempre. Vamos conversar com o copo d'água. Só vai poder falar quem está com o copo d'água na mão. O que não tem o copo d'água vai ficar caladinho. Tem, for preciso, até o outro terminar. Depois, terminou, então passa o copo d'água. Aí tudo bem. Então, a mulher vai falar, então, tá o copo d'água. Mas vão de cala, tá, pode falar. Terminou, então toma o copo d'água, agora fica calado. Via de regra, via de regra, essas tarefinhas do casal que procura a gente antes. Liga, tá difícil. A gente quase que jogou o copo, tá na cara do outro. Aí você corrige e tal. Mas a ideia, o princípio é esse. Vocês têm que resolver o problema, estabeleçam um plano de ação. Mas suponhamos que o problema que esteja trazendo crise entre vocês é o atraso. Que hora que é o culto aqui no domingo? 7 horas. Isso. O culto é às 19 horas e você e seu cônjuge, seu marido, sua esposa, sempre chega 7h20, 7h30, 7h40. Sempre. Religiosamente atrasado. Né? Sempre. E aí se incomoda vocês tentam tratar o problema e de repente percebe que tem mais crise porque um começa a jogar a culpa em cima do outro. Então o problema é esse? Isso está gerando crise entre nós? Está. Então vamos corrigir. Como é que vai ser um plano de ação? Sei lá, de repente você diz, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o relógio para despertar todos os dias às 17 horas. Esteja passando o jogo, ou seja lá o que for, 17 horas o seu telefone, ou o celular, ou o despertador. Despertou, nós vamos parar tudo que está fazendo e nós vamos começar a arrumar para a igreja. E aí vamos fazer o seguinte, quando acontecer isso, o marido vai pegar as crianças para dar banho, enquanto a esposa arruma a roupa das crianças, depois o marido vai cortar a roupa enquanto a mulher toma banho, depois a mulher vai dar uma madeira para as crianças enquanto o marido toma banho. Quer dizer, o plano é esse, beleza.
Então tá, vamos ver se executa. Fez a primeira vez, não deu certo? Deu certo não, alguma coisa deu errado. O que deu errado? Não sei, o tempo não foi suficiente, então passa para as 16h30. Sei lá, esse é o que eu falo no plano de ação, é algo prático que precisa ser feito. Porque senão, gente, o casal vai ficar só conversando, não vai resolver o problema. Então, nesse sentido, estabeleça um plano de ação. Agora preste atenção. Se você tem, de fato, crise, problema no seu relacionamento e não está conseguindo resolver, pense na possibilidade de procurar um conselheiro, alguém que possa ajudar. Ou o pastor da sua igreja, ou o casal, ou o outro casal que tem uma autoridade que possa ajudar. Talvez até a gente possa estabelecer algum parâmetro da seguinte forma. Se você tiver que dar um nota para o seu casamento, de 1 a 10, onde 1 seja no casamento é uma droga e 10 seja no casamento é fantástico, que nota você daria para o seu casamento? Não precisa falar, só pense. Vamos começar o casal a brigar agora, né? Dar volta, que nota é essa? Aí começa não vá. Depois pode até chegar em casa e compartilhar. Eu vejo que nota, você deu nota para o pastor falou lá. Mas tome cuidado. Agora preste atenção. Se ao dar a nota para o seu casamento, a nota foi menor do que 10, então vocês têm que fazer alguma coisa. Porque Deus criou o casamento para ser nota 10. Lembre-se sempre disso. Cuidado com a insatisfação enrustida, vamos assim dizer. Não, meu casamento está nota 6, mas está bom, né? Vamos levando. Não está bom não? Porque a sua responsabilidade, pelos princípios da palavra de Deus, é fazer com que o seu cônjuge tenha plena felicidade. Não é satisfazer você. Você não pode dizer assim, eu estou satisfeito com o meu casamento. Não. A pergunta é, o meu cônjuge está satisfeito com o casamento? 1 Coríntios capítulo 7. O marido não pertence a si mesmo, mas sim a esposa não pertence a si mesmo, e o seu marido. Então você já vai botar, eu estou satisfeito, não está bom, não, mas estou satisfeito. Negativo, Deus não fez para ser assim, e o seu cônjuge, ele precisa ter uma boa nota, ele precisa dar essa boa nota. A responsabilidade é sua de satisfazer o seu cônjuge. Então, se for menos que 10, vocês têm muito o que fazer. Agora observe. Se for entre 7 e 10, tratem disso vocês mesmos. Sentem-se, analisem, apliquem esses princípios no relacionamento de vocês e tudo mais. Se for menos que 7, eu sugiro que você procure um conselheiro, uma conselheira, para auxiliar vocês. Por quê? Porque quando a gente está no meio da tempestade, às vezes a gente não consegue ver as coisas do jeito que elas são. Nós somos influenciados pelo nosso coração, pelas emoções, pela raiva, pela frustração. Quando uma pessoa vem de fora, a pessoa consegue enxergar melhor para orientar a solução do problema. E aí sim, ajude ou peça a essa pessoa para ajudar vocês estabelecendo tarefas práticas, estabelecendo um plano de ação, para que vocês possam corrigir os problemas de comunicação e de solução de conflitos. Uma coisa eu sei, queridos, hoje, aqui nessa noite, Deus conhece o coração de cada uma das esposas, de cada um dos maridos. Deus sabe o que se passa no seu casamento. Eu não sei absolutamente nada. Eu não sei se você apanhou da manhã antes de vir para cá, né? Sei que pode dizer, eu não sei o que está acontecendo no seu casamento, mas uma coisa eu sei. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que está passando no seu casamento. E nós não estamos aqui à toa. Deus nos trouxe aqui para a gente repensar alguns valores, alguns princípios, que a gente possa voltar para casa com essa preocupação. O que nós podemos fazer para aperfeiçoar o nosso relacionamento? Eu quero orar pela sua vida, vamos ficar todos em pé. Por favor, abrace a sua esposa, abrace o seu marido. Eu quero orar pelo seu casamento, pela sua vida. Se o esposo ou a esposa não está aqui, venha dele orar nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, orar pelo seu casamento. Vamos orar. Pai bondoso, em nome de Jesus, agora nós queremos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nosso coração pode refletir nessa noite. E Pai amado, eu quero suplicar a graça e a bênção do Senhor sobre a vida de cada casal aqui presente, ó Pai. O Senhor sabe perfeitamente tudo o que se passou no coração e na mente de cada um dos maridos e cada uma das esposas aqui, diante de tudo aquilo que nós meditamos na Tua palavra. O
O Senhor sabe perfeitamente as crises, as deficiências dos relacionamentos conjugais que porventura os casais estejam passando. O Senhor conhece o coração de cada um deles. E por isso, ó Pai, se porventura esse casal está passando por situações de crise, de dificuldades, Pai, em nome de Jesus, venha ministrar a tua bênção, a tua graça sobre eles. Senhor, restaura o casamento que porventura estiver corrompido. Aqueles, ó Pai, que estão precisando de serem restaurados pelo Senhor, recebam do Senhor essa bênção. Dá, Senhor, a cada marido, a cada esposa, a capacidade de reconhecer os seus próprios erros, de pedir perdão, de buscar a reconciliação, de buscar, ó Pai, fazer de tudo para que o cônjuge seja alguém abençoado e feliz no casamento. Senhor, em nome de Jesus, venha, ó Pai, trazer esta graça, Senhor, essa bênção. Abençoe os filhos de cada casal aqui, Senhor. Cada família possa voltar para casa hoje, o casal voltar para casa hoje dispostos a ser bênção nas tuas mãos, para abençoar o casamento, para corrigir as deficiências do relacionamento e para abençoar também toda a família. Ministra a tua graça, Senhor. Traz harmonia, traz perdão, traz, ó Pai, a bênção do casal perceber a graça do Senhor, edificando, construindo a harmonia no relacionamento. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Deus. Quero agradecer.